Sabe, existe um padrão, uma linha que conecta as pessoas de maior sucesso da história. E não é sorte, não é de onde vieram, é algo bem mais profundo, mais fundamental. E esse ponto em comum é, na verdade, uma mentalidade. Todos eles acreditaram antes de ver. Todos eles sentiram a vitória antes mesmo que ela se tornasse real, palpável. É um princípio que vem antes de qualquer conquista. Então, que princípio é esse? Que força é essa que eles aprenderam a usar para transformar simples visões em verdadeiros impérios? É isso que a gente vai desvendar agora. A chave está na união de duas forças poderosíssimas. De um lado, a fé, que dá a energia, o combustível, e do outro, a mente, que dá a direção. Quando essas duas coisas se alinham, elas se tornam uma força criadora que é simplesmente imparável. E é exatamente aqui que o jogo vira. A maioria das pessoas fica esperando por um sinal, por uma garantia, para só então acreditar que algo é possível. Os grandes realizadores, eles invertem essa lógica. A crença deles é tão forte, tão real, que ela mesma acaba moldando a realidade e forçando as circunstâncias a mudar. Vamos pensar na fé não como uma esperança passiva, sabe? Mas como o motor de um foguete. É aquela certeza absoluta, aquela convicção que serve de combustível para a ação. É o ponto de partida de qualquer grande jornada. E essa força, ela tá aí, latente em todo mundo. Só que um motor, por mais potente que seja, sem direção não leva a lugar nenhum. E é aí que entra a mente. A mente é o sistema de navegação. Ela pega essa energia pura da fé e canaliza, criando um plano, uma estratégia. É a mente que transforma a certeza em passos concretos. Certo, mas como é que a gente traz isso para a prática, para o dia a dia? Existe uma fórmula, quase um ritual diário, para manter a fé e a mente em perfeita sincronia e construir um verdadeiro ciclo de vitória? São 5 passos diários. Primeiro, declarar a vitória em voz alta, com convicção. Segundo, visualizar o resultado final com todos os detalhes, todas as emoções. Terceiro, agir. Dar um passo, por menor que seja, na direção do objetivo. Quarto, persistir, porque a resiliência é a prova da fé. E quinto, agradecer. Sentir a gratidão pela conquista antes mesmo dela chegar. E olha, isso não é só teoria motivacional, viu? É um padrão histórico. Homens que construíram impérios do absoluto zero aplicaram exatamente estes princípios, mesmo que, talvez, com outras palavras. Vamos pegar o Andrew Carnegie. Pensa só, um imigrante escocês que chegou na América sem nada, trabalhando em condições terríveis e tendo que enfrentar muita humilhação. As circunstâncias ao redor dele gritavam que ele estava destinado ao fracasso. Mas a crença dele era mais alta. Ele declarou seu objetivo, que parecia impossível, e trabalhou sem parar, como uma fé que chegava a ser uma obsessão. O resultado? Bom, ele não apenas entrou na indústria do aço, ele a dominou, se tornando um dos homens mais ricos da história. Ou então Henry Ford, que foi ridicularizado publicamente. Especialistas, banqueiros, a imprensa, todo mundo dizia que a visão dele de um carro para as massas era uma fantasia. Mas a visão na mente dele era mais real do que a opinião de todo mundo junto. E o que falar sobre Thomas Edison? O número é quase inacreditável. Mais de 10 mil experimentos fracassados antes de conseguir criar a lâmpada elétrica funcional. 10 mil vezes em que a realidade disse não. A genialidade do Edison não estava só na sua inventividade, mas na mentalidade dele. Para ele não existia fracasso. Cada tentativa que dava errado era um avanço, um passo a menos no caminho. Ele simplesmente eliminava o que não funcionava, sustentado por aquela fé inabalável de que a solução existia. E a lição aqui é muito poderosa. O que separou esses gigantes das outras pessoas não foi genialidade nem ter recursos no início. Foi a decisão. A decisão de ativar a fé e agir de forma consistente dia após dia sem se abalar. Só que essa jornada não é livre de obstáculos. E os maiores adversários, eles não estão do lado de fora. Eles moram dentro da nossa própria mente. São 2 sabotadores silenciosos, o medo e a dúvida. O medo paralisa. A dúvida envenena a fé. Juntos, eles roubam a energia criativa e ficam sussurrando que o objetivo é grande demais, que não se é capaz, que é melhor desistir. Mas os grandes mestres da mente entendem uma lei universal. Como disse Napoleon Hill, nenhum obstáculo surge só para destruir. Toda dificuldade é, na verdade, um disfarce para uma oportunidade. É um teste, uma chance de ficar mais forte, de se preparar melhor. E para construir uma fortaleza contra esses inimigos,
São necessários 4 pilares: a disciplina para ser mestre de si mesmo, a persistência para continuar quando tudo parece perdido, a visão clara para nunca esquecer o destino e um ambiente que fortaleça e não que enfraqueça a crença. E agora a gente chega ao catalisador, o ponto de ignição que transforma todo esse potencial em realidade. É o momento que separa quem apenas sonha de quem realmente realiza. Tudo começa aqui, com uma decisão real, firme, irrevogável. A indecisão é o maior inimigo do progresso. A decisão, por outro lado, é o comando que alinha a mente e dá para a fé um ponto para se ancorar. E logo em seguida vem a ação, porque a fé sem ação é só uma ilusão, né? A ação é a prova física da convicção. É o que transforma o plano mental em movimento no mundo material. É o que constrói a ponte entre o invisível e o visível. E quando uma decisão inabalável é seguida por uma ação consistente, alimentada pela fé e guiada por uma mente focada, a conquista deixa de ser uma possibilidade. Ela se torna uma consequência. O resultado se torna inevitável. Todo o poder necessário para construir uma nova realidade já existe internamente. A fé conecta, a mente planeja e a ação realiza. A pergunta que fica então é: que decisão, se tomada hoje, tem o poder de ativar essa força e redesenhar completamente o futuro?